dia, meus alunos da classe Ruth. Nós somos gratos a Deus porque essa é a terceira aula online, né? Nós somos gratos, nós louvamos a Deus, porque mesmo nessas circunstâncias, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de continuar, de seguir com as nossas aulas, né? Eu espero no Senhor que todos vocês estejam bem guardados, protegidos pelo nosso Deus. Bom, nós vamos continuar então a lição de número 3. Nós estamos usando essa revista aqui, ó, que vocês inclusive levaram para casa na nossa última aula presencial, né? Foi disponibilizado para cada um de vocês um exemplar dessa revista. E eu vou pedir para que vocês participem da aula, usem a sua revista, acompanhem, né, com a sua revista e também com a sua Bíblia, tá bom? É muito importante. Então, o tema da nossa revista, fique ligado. Adolescentes, fique ligado. Ligado no quê? Na palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E nós temos então como tema uma preciosa lição: como Jesus usou as Escrituras. Vamos ver como que o mestre fez isso, né? Como que ele usou as Escrituras. Nós sabemos que Jesus, ele citou as Escrituras diversas vezes, né? E então hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Nosso versículo-chave é João 17:17, que diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está confirmando a veracidade da sua palavra. Vamos orar? Amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendermos, ó Pai, mais um pouquinho da Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado pela vida, ó Pai, de cada adolescente. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo suas vidas, seus familiares, ó Deus. Também te clamamos, ó Pai, pela situação difícil, meu Deus, pela qual o mundo tem passado, mas que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando os teus filhos, esteja nos ajudando, ó Deus, a manter as nossas mentes focadas em Ti, ó Pai, o nosso coração voltado para o Senhor, ó Deus. Nos dê a Tua direção nesse momento, Espírito Santo de Deus, nos conduza nessa lição, nos fala o nosso coração, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, ó. Na introdução da revista de vocês está escrito assim, ó: cada crente verdadeiro quer seguir o exemplo de Jesus. E para isso é preciso ler os testemunhos das pessoas que o conheceram. Os evangelistas mostram que Jesus conviveu com muitas pessoas que o tocaram, escutaram os seus sermões e o viram fazer milagres. Nós podemos ver isso lá no livro de Mateus, né, no capítulo 13, quando Jesus está contando ali a parábola do semeador e os seus discípulos começam a lhe perguntar, né, por que ele está falando por parábolas com aquelas pessoas. E então Jesus ele explica para os seus discípulos e ele fala algo confirmando exatamente isso aqui, ó, sobre as pessoas que o viram, que o tocaram, né, sobre o privilégio que essas pessoas tinham. Olha só, Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis,
e não o ouviram. Os profetas e justos no Antigo Testamento, eles creram que Jesus viria, mas eles não tiveram esse privilégio, né, de ter esse contato com que os seus discípulos tiveram, as pessoas que viram Jesus, que tocaram Jesus, né? E Jesus, ele está presente em toda a Bíblia. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Ele fala sobre a vinda de Jesus. E o Novo Testamento foi escrito a partir da vinda de Cristo. Toda a sua vida, todo o seu ministério, a sua morte e ressurreição, né? Então, toda a Bíblia, ela gira em torno de Jesus Cristo. A introdução da revista aí, ó, de vocês, na segunda parte está escrito assim, ó, que Cristo é a revelação do verdadeiro Deus, aquele que veio nos mostrar como Deus é e como nos ama. O Antigo Testamento, escrito centenas de anos antes de Jesus nascer, já falava sobre ele. E nós vimos na aula passada com o professor David, ele falando sobre a revelação de Deus através do Filho, né? Jesus, o nosso primeiro tópico aí, ó, da revista, acompanhem, leiam, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da lição, pode nos enviar mensagem lá no nosso grupo dos adolescentes lá da sala no WhatsApp, tá bom? O nosso primeiro tópico é: Jesus ensinou a respeito do Antigo Testamento como a palavra de Deus. João 10, 35, onde Jesus, ele diz assim que sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Jesus está confirmando a veracidade da palavra de Deus. É interessante notar que Jesus, sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, ele fez uso das escrituras nas mais variadas situações. E Jesus, ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Imagina, eu fico pensando às vezes como a parábola do semeador. Jesus estava à beira-mar e começa a chegar aquela multidão, pessoas ali querendo ouvir, né, aprender de Jesus. E ele entra no barco, se afasta um pouco da multidão e começa a ensinar. Ora, Jesus não tinha um esboço, Jesus não tinha ali recurso algum dos que nós temos hoje, não tinha um microfone, não tinha uma caixinha de som, e às vezes eu me pego a pensar nisso. Puxa vida, como que pode, né? Que voz que Jesus, ele falava e as multidões, todos ouviam a sua voz, né? E mesmo sem os recursos nenhum, ele foi um mestre por excelência, né? Jesus, ele ensinava com excelência e todos podiam ouvir a sua voz. E nós vamos então ver que Jesus, ele confirmou então o Antigo Testamento, né, como a palavra de Deus. E agora nós vamos ver algumas situações pelas quais Jesus passou, onde ele citou algumas escrituras, ele citou algumas passagens, né, do Antigo Testamento. O primeiro texto, a primeira situação que eu gostaria de ver, de analisar com vocês, está lá em Mateus 4, livro de Mateus 4, versículos de 1 a 11. Esse capítulo, esses versículos, eles estão falando a respeito da tentação de Jesus no deserto. Nós vamos ver ali Satanás tentando tirar, então, o foco de Jesus, tentando fazer com que Jesus, ele se desviasse do propósito de Deus, né? Que ele não fosse até a cruz. Então, ali nós vemos que Jesus, ele
ele faz algumas ofertas para Jesus, né? Na verdade, são 3 ofertas. E eu não vou ler todo o texto, mas depois vocês podem fazer essa leitura devagar, analisando, lendo também as referências que nós vamos passar aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira oferta de Satanás, Mateus 4, capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Jesus está citando as Escrituras. E está escrito onde? Lá no livro de Deuteronômio, nós não vamos ler para ganhar tempo. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, bem no finalzinho do versículo, está dizendo a mesma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás segue com a sua segunda oferta, visto que não teve ele sucesso na primeira. Versículos 5 a 6. Então o diabo transportou a cidade santa, Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Satanás também utilizou aí a escritura, olha, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, mais uma vez, citou as Escrituras. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Vai dizer a mesma coisa: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Satanás faz a sua terceira oferta. Versículos 8 a 9. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então aqui Jesus está citando novamente as Escrituras, quando ele diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Ele cita Deuteronômio 6, versículo 3. E os próximos momentos que Jesus ele utilizou as Escrituras, nós podemos vê-los aqui, ó, na revista, que Jesus ele utilizou. Eu não vou ler, tá bom, os pontos, mas vocês também podem fazer isso após a aula. Para os discípulos, Jesus citou então as Escrituras para os discípulos, para os seus opositores, para líderes religiosos, para um jovem. E olha que interessante, o último ponto aí, ó, Jesus citou as Escrituras na hora da sua morte. O seu ministério todo, durante todo o ministério de Jesus, ele ensinava sobre as Escrituras, ele citava as Escrituras, e na sua morte não poderia ser diferente,
né? Então, nós podemos ver lá em Mateus, eu gostaria de ler esse texto com vocês, Mateus 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E aqui também, Jesus, ele está citando o Antigo Testamento, né? E é interessante porque a gente não pensa a respeito dessas coisas, mas a palavra de Deus, ela estava gravada na mente, no coração de Jesus. Ele utilizou as escrituras para não pecar, né? Para vencer a tentação no deserto e no momento da sua dor, no momento quando ele se sentiu de fato abandonado, né, por Deus, quando ele estava ali naquela dor profunda, ele citou então Salmos, capítulo 22, versículo 1, onde o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Demonstrando uma dor profunda, né, do abandono, do sentir a presença de Deus, né? E agora eu faço uma pergunta para você, adolescente. Você tem usado a Bíblia? Você tem usado a palavra de Deus para ensinar outras pessoas, para ajudar um recém-convertido, uma pessoa que está com dificuldade de entender, né, a palavra de Deus? Você já usou as escrituras para falar até mesmo para um familiar, um amigo de escola, né, a respeito de Deus? Nós sabemos que a Bíblia, ela deve fazer parte da nossa vida cristã, né? Nós devemos ter versículos gravados na nossa mente, no nosso coração. Como eu falei com vocês na última aula que nós tivemos, o mundo, nós podemos ver que ele está caminhando a passos largos para uma modernidade, então cada vez mais moderno. E quanto mais moderno fica o mundo, mais distante de Deus ele fica. Então nós, como cristãos, precisamos diariamente nos colocar na presença de Deus, ler a sua palavra, meditar nela, né, estar em oração. E a nossa mente funciona dessa forma: quanto mais nós lemos a respeito, quanto mais nós estudarmos a respeito da palavra de Deus, mais vai se fixando na nossa mente, né? O meu desejo para o coração de vocês é que vocês possam sentir esse desejo de aprender, né, a respeito da palavra de Deus, cada dia mais, ter esse desejo de buscá-lo, de meditar na sua palavra. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, então, a essa preciosa lição de como Jesus utilizou as Escrituras, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Deus, através do Teu Filho amado Jesus, para Te agradecer, ó Deus, por esta aula, Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade sobre a terra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deixou, ó Pai, a Tua palavra para nos ensinar, para nos orientar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio, porque o Senhor, em obediência, o Senhor nos salvou, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te entrego, ó Deus, a vida dos nossos adolescentes em Tuas mãos, seus familiares, ó Pai. Cuida deles, ó Deus, e nos dê, ó Deus, esse desejo de cada dia mais nos achegarmos a Ti, em nome de Jesus. Amém.